Bem-vindos ao canal. Gente, hoje o cenário vai estar em movimento porque lá em casa estava um pouquinho barulhento, tá? Eu tentei ali fazer com a maneira que para poder gravar o vídeo, mas infelizmente não estava dando certo. O pessoal estava muito empolgado conversando hoje. Aí, para não atrapalhar, eu falei, vou dar uma caminhada, aproveito e converso com o pessoal. Enfim, hoje nós vamos falar sobre o episódio 8. O episódio 8 está com o tema a ansiedade na era moderna. Bom, para a gente poder estabelecer um entendimento mútuo aqui, eu tomei por período era moderna ali a transição do século XV para o século XVI, que é ali o final da Idade Média para essa era moderna, até o século atual, tá? Bom, muitas coisas aconteceram nesse período. O ser humano evoluiu bastante nesse período. E nessa evolução do ser humano aconteceram várias coisas que foram marcantes, que muda a forma com que a gente enxerga ou como a gente compreende o nosso mundo ao exterior, né? E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a ter entendimentos de como que a ansiedade veio evoluindo com nós, né? Como eu disse em outros episódios, né, em outros vídeos que eu já postei, a ansiedade ele é um instinto que acompanha o ser humano desde o começo de tudo, né? Desde ali dos primórdios, né? Desde quando o ser humano começou a se formar, na formação do nosso ser, esse instinto veio com a gente. E no que esse instinto começou a nos acompanhar, ele começou a sofrer alterações também, porque as ameaças ao nosso redor, elas mudaram, né? E como eu disse, esse instinto, ele é para ativar na gente ou a luta, o instinto de agora eu vou lutar, tipo assim, ou ele prepara o seu corpo físico para correr da situação ou para enfrentar a situação, né? Então, quando a gente começa a observar por esse ângulo, esse sentimento, esse instinto que veio em uma crescente evolução junto, assim como a nossa crescente evolução em outras áreas, a gente começa a compreender de uma forma diferente. Por exemplo, no finalzinho ali do século XV para o começo do século XVI, nasceu um movimento cultural que é o renascentismo, né? Esse movimento cultural, ele mudou a forma com que a gente compreendia as coisas. E junto com ele, mudou a forma com que o ser humano se expressava. Ou seja, crenças mudaram naquele momento. A ciência, a forma com que a ciência era compreendida, foi mudando também. Então tudo ao nosso redor, de certa forma, mudou naquele período. E continua em constante mudança. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, nesse período, mudou a forma com que a gente enxergava a religião, né? O Martinho Lutero veio com a sua reforma protestante ali e fundou uma nova igreja. E na época, a gente só tinha uma religião, tá? A população em si só conhecia uma religião, que era a católica. Eu não vou julgar qual tá certa, qual tá errada, até porque eu não acho que cabe a mim. Cabe a cada ser decidir e definir o que é melhor para si, tá? Então, assim, quando ela veio quebrando crenças. Por quê? Porque o ser humano começou a perceber o mundo de uma forma diferente. Nesse momento, junto com esse movimento cultural, junto com esse movimento protestante, veio também um movimento que era uma linha de pensamento, né, dos humanistas, que o ser humano começou a se enxergar como o senhor de si, né, como o centro do universo, uma forma que a gente se enxergava na época, né, o ser humano na época se enxergava, era que quando nasceu essa ideia do humanismo, que a gente podia tomar as nossas próprias decisões. Hoje, basicamente, todos já nascem com isso. Mas na época não era assim. Na época, muitos se enxergavam como propriedades de alguém. Ainda isso existe nos dias de hoje. De formas diferentes, é claro. Mas quando você começa a analisar e avaliar a ansiedade
a crescente dela na humanidade, você enxerga que assim, ó, os medos que a gente tinha, eles não se tornaram menos reais do que eram, tá? Só mudou. Exemplo, os medos que a gente tinha de certas coisas antigamente, hoje já não fazem mais sentido. Por quê? Porque a nossa batalha, por assim dizer, mudou. O campo de guerra mudou, por assim dizer, né? A forma com que a gente percebe o mundo exterior, né, ficou diferente. Como assim ficou diferente? Naquela época, começou a vir uma crescente da exploração marítima, né? O ser humano começou a construir embarcações e começou a acontecer as migrações, né? Junto com essas migrações, as culturas foram se misturando. Ou seja, as coisas que um determinado povo pensava começou a mudar conforme ele começou a observar o restante do mundo ao seu exterior. Por quê? Você imagina lugares que tinham uma determinada cultura, tá? Você pega esse lugar que tinha essa determinada cultura, quando ele conheceu um homem de uma cultura diferente, eles não sabiam falar nem o mesmo idioma. Não é igual hoje que tem o Google Tradutor para todo mundo, tá? Imagina numa época onde o conhecimento não era tão disseminado como ele é hoje. Hoje tem conhecimento em abundância. Para quem busca e procura, ele encontra muito conhecimento, tá? É uma fonte nutritiva, inclusive, para o cérebro. É muito bom ter conhecimento, porque você fica... Como é que eu vou explicar isso agora? Eu vou transformar em palavras. Você fica mais atento às coisas ao seu redor. Você começa a perceber o mundo de uma forma diferente. Porque a gente tem uma mentalidade, às vezes, muito fechada, tá? A gente começa quando você começa a enxergar o mundo exterior a partir da sua própria lente, todo mundo faz isso, mas a sua lente é pequena, você enxerga um mundo muito pequeno. Ou seja, quando você tem muitas crenças que te limitam, e isso era o que acontecia antigamente. Por quê? Porque o pessoal não tinha acesso ao conhecimento como a gente tem hoje. Então, começou ali as explorações marítimas, o conhecimento começou a atravessar continentes que ele não atravessava. As pressões sociais mudaram. Tudo foi mudando. Aconteceu muita coisa durante esses períodos, mas muita coisa. Assim, quando você vai buscar conhecimento das coisas, de todas as evoluções que a gente passou, né? No quesito, tipo assim, ó, as cidades, né? Os grandes centros de distribuição que não existiam, tá? Recentemente eu estava vendo um estudo sobre a urbanização, né? E tem vários projetos nesse quesito que está acontecendo hoje, porque assim, é uma coisa que está em constante mudança, né? O ser humano está se adaptando a morar cada vez em espaços menores. E aí quando você vai olhar, pô, a cidade, se eu não me engano, é a Grande São Paulo, é só São Paulo. Mas assim, são 11 milhões de habitantes. Então assim, é uma coisa assim, é uma massa populosa muito forte, entende? Então quando você começa a entender que assim, ó, pô, há 3, 4 séculos atrás isso não existia. Essa quantidade de pessoas, não aqui, né? Em outros lugares existiam. Então assim, quando você começa a olhar para a ansiedade de uma forma mais ampla, começa a analisar esse sentimento, como ele veio evoluindo, você começa a entender muito do que você sente. Porque assim, como eu disse em outros episódios, muitos dos medos que a gente tem não são nossos. Por quê? Porque eles foram passados de outras pessoas pra gente. Mas como assim eles foram passados de outras pessoas pra gente? Bom, eles foram passados assim, ó. É igual a musiquinha do Boi da Cara Preta, que foi passando de geração em geração. Até um tempo, já tem um tempo já que eu vi isso. Eu acho que era uma psicóloga, se eu não me engano, tá? Ela falou em um podcast
Eu vi o corte, eu não sei se foi num podcast, eu não lembro mais, tem muito tempo que eu vi isso. Mas enfim, no vídeo ela falava que essa música traumatizou muitas pessoas, sem que elas soubessem, as mães nem sabiam que estava traumatizando. E assim, esse, em teoria, é um medo que foi passado de uma pessoa para outra, né? Virou uma canção, né, que para fazer as criancinhas dormirem, mas de certa forma né? Eu não sei todos aqui, né, mas eu sou da geração que minha avó assustava a gente com o velho do saco, né? A gente ia sair na rua, eu e meus primos. Minha avó falava assim: cuidado com o velho do saco, pra ele não levar vocês embora, entendeu? Então, tipo assim, quando você começa a enxergar de uma forma mais ampla a ansiedade, que você começa a analisar e entender que é um instinto que está dentro da construção do seu ser, não é tipo assim, essa jornada ela não promete a cura, ela promete a libertação. Por quê? Porque pode ser uma jornada maravilhosa de descoberta, como pode ser uma jornada traumatizante que te prende de tudo. Então assim, você precisa entender de uma forma mais pessoal como isso funciona. Só que se você não olha para trás para enxergar de onde vem a origem de certas coisas, você fica muito... Como eu vou explicar isso? Você fica muito, tipo, é como se você fosse estudar sobre algo sem estudar. Entende? É como se fosse assim, ó, eu vou ler o livro pela capa. Entende? É como se você estivesse olhando só para a capa do livro e quisesse entender tudo que está dentro do livro sem ler o livro. Então, assim, a gente precisa ter esse movimento de entrar nas raízes das coisas para a gente conseguir ter uma compreensão maior. Porque quando você consegue expandir a sua compreensão, como eu falei, é como se você aumentasse o tamanho da lente com que você percebe o mundo ao seu redor. E aí as coisas mudam para a forma de você ver. Entende? Eu não sei, muitos aqui já ouviram a terminologia do copo meio cheio ou meio vazio. Quando você começa a observar sempre o copo meio cheio, tudo para você parece que está meio cheio. O copo sempre vai estar meio cheio. Por quê? Porque não é o copo estar meio cheio ou meio vazio, é a forma com que você enxerga. Entende? Então assim, quando você começa a analisar a ansiedade de um âmbito maior, de uma visão mais distante e ampliada sobre o assunto, você começa a entender que assim, ó, quando ela veio evoluindo ali com a humanidade, nessa expansão marítima que aconteceu, né? Quando você vai olhar o movimento, né, cultural renascentista, e aí você vai olhar outras coisas que aconteceram, né, o surgimento da psicologia. A psicologia se tornou uma ciência, se tornou uma matéria, né? E é algo super importante. Hoje um assunto super falado é saúde mental. Mas por que hoje saúde mental é um assunto super falado? Porque em um determinado momento a percepção do ser humano no quesito estar ignorando algo mudou. Como assim? Eu vi, deve ter uns 15 dias mais ou menos, uma psicóloga em um podcast, eu não vou lembrar o nome dela e nem qual era o podcast que ela foi, mas ela citou, por exemplo, que quem falava de saúde, de higiene pessoal há 300 anos atrás, era considerado louco, né? Tipo, o hábito de escovar os dentes todo dia não era algo que a gente já vinha por cotidiano, não era uma coisa que o ser humano tinha ainda, não tinha adquirido essa habilidade ainda. E isso, naquela época, era um tabu gigantesco, né? Então, assim, hoje a gente meio que enfrenta isso com a questão da saúde mental. Por quê? Esse cachorro tá empolgado. Porque quando a gente fala em saúde mental, muitas vezes a gente já fala assim, foi no psicólogo, é doido. Ou isso, sabe? É uma visão muito fechada sobre o todo. E como eu falei, a gente tem que tentar compreender um cenário maior. Não é por uma questão de... Como é que eu vou explicar?
Essa jornada, como eu já falei várias vezes, ela é uma jornada pessoal, tá? Então assim, cabe cada um a sua própria jornada. Então, a sua autodescoberta, ela é muito particular. Ela não é uma coisa que assim... não existe um modelo padrão, tá? Pra mim, a minha jornada tá sendo gigantesca. Por quê? Porque eu sou um cara que é meio que eu sinto essa necessidade de ter um conhecimento amplo sobre as coisas. Entende? Eu sinto essa necessidade de precisar de entender melhor e compreender melhor para que eu me compreenda melhor. Mas não quer dizer que eu só consiga me entender dessa forma. Entende? É assim, ó. As palavras, né, assim como a comunicação, ela sempre teve essa necessidade da compreensão do outro. Ou seja, o que eu falo nem sempre é o que você entende de fato. Porque a forma como eu falo... Ele tava meio escuro, é. A forma como eu falo interfere, às vezes, entende? Depende do meu tom de voz, depende do que eu estou gesticulando. Então, assim, quando você entende que tudo que é simples nem sempre é tão simples, você começa a ter essa... Eu, pelo menos, foi assim comigo. Eu comecei a ter essa necessidade de entender de uma forma mais ampla as coisas, entende? Eu comecei a falar, cara, eu preciso buscar compreender melhor. Porque assim, ó, como que eu ia escrever um livro que fala sobre um assunto amplo, porque a ansiedade não é algo tão simples, sem ter conhecimento de fato? No caso, só o meu exemplo. Mas como que isso aconteceu? Né? E aí eu chamo de jornada. Mas como que é uma jornada se eu não acompanho a minha própria jornada? Então, quando eu comecei nessa jornada, eu tive essas perguntas que eu precisava responder, sabe? Eu falo, cara, eu preciso compreender melhor algumas coisas. Porque se esse sentimento vem com a gente desde o começo, o que aconteceu de lá pra cá que ficou do jeito que tá hoje? Entende? Então assim, a gente precisa, eu pelo menos, né? Que eu preciso sempre ter essa compreensão de como ela veio evoluindo com a gente, pra eu entender o porquê eu estou do jeito que eu estou hoje. Por que eu me considero como eu me considero hoje, sabe? Por que eu enxergo a minha ansiedade da forma que eu enxergo? Por que eu me vejo de como eu me vejo? Porque quando eu começo a fazer esses questionamentos, eu começo a compreender como que ela veio evoluindo com a gente, entende? Por exemplo, a comunicação, né? Os noticiários, eles não existiam um tempo atrás. Ou seja, as manchetes que assustam muitas pessoas, né? Eu conheço várias pessoas que já não assistem mais jornais, eu sou uma dessas pessoas. Porque o jornal acaba trazendo muita coisa negativa, né? Mas nem sempre foi assim. Pelo contrário, quando ele nasceu, a função dele era propagar conhecimento. Então, assim, quando você começa a ver a mudança que as coisas foram tomando, você enxerga que assim, ó, assim como as coisas foram evoluindo, o medo sobre essas coisas também foi evoluindo, entende? Então assim, o que assustava o ser humano há um tempo atrás, hoje já não assusta tanto quanto ele assustava. Então os medos que o ser humano tinha há um tempo atrás já não é mais os mesmos medos. Ou seja, a forma com que eu via e enxergava o mundo há um tempo atrás não é a mesma de hoje. Porque, como eu falei, as coisas foram evoluindo. Então, quando você começa a enxergar a evolução que esse cenário todo teve, você começa a ter uma compreensão de que a evolução ela é uma linha contínua que, por mais que ela aconteça
de forma acelerada para algumas pessoas, nem todo mundo está na mesma jornada. E aí quando você enxerga que nem todo mundo está na mesma jornada, você compreende que assim, ó, o meu nível de consciência vai determinar o meu nível de aprendizado. Então, conforme eu começo a ir para mais longe em conhecimento, eu começo a ter um aprendizado maior sobre as coisas. E aí quando você começa a chegar nesse estado de compreender a evolução do que aconteceu, você entende assim o cenário maior, né? Porque como eu disse, imagina no cenário que a gente já citou mais cedo aqui um pouco no vídeo. O ser humano, com as suas crenças limitantes, atravessando o continente e chegando em um outro lugar. Os medos, tá? Os desafios que tinha nessa outra terra. Então assim, era muita coisa acontecendo, mesmo que em um tempo mais moroso, porque pô, hoje você entra num avião, você atravessa o continente em horas, né? Antigamente era meses. Então quando você começa a ver esse cenário de que assim, ó, muita coisa que acontece hoje já acontecia antigamente, só que numa velocidade menor. Mas os medos eram os mesmos. As batalhas eram as mesmas. O que mudou? A forma com que eu enxergo os medos. Entendeu? Então assim, os medos começaram a parar mais as pessoas. Mas por quê que eles começaram a parar mais as pessoas, entende? Essa pergunta, nós vamos ir respondendo ela durante o nosso processo, durante a nossa jornada. Ou seja, vamos ficando por aqui com esse vídeo, tá? Fiquem ansiosos aí, brincadeira. Fiquem morosos, né? Esperando o próximo episódio. Semana que vem já vem o próximo episódio. Espero conseguir gravar ele em casa para não estar fazendo esse cardiozinho que eu acredito que a minha falta de ar aqui tá sendo um diferencial pro vídeo. Mas é isso aí. Hoje ficamos com esse cenário em movimento. Tamo junto. Então até o próximo episódio. E vamos lá, galera. Abraço.